Bom, esse vídeo aqui é sobre politicagem corporativa, um tema que ninguém gosta de politicagem corporativa. Eu vejo no Twitter a galera revoltada que para subir na carreira você tem que fazer política dentro da empresa. Eu vejo as pessoas vendo isso como uma coisa ruim, como uma coisa que não deveria acontecer. Eu vejo as pessoas falando, poxa, mas nem sempre a pessoa que tem mais competência técnica sobe na carreira. Para subir na carreira você tem que fazer politicagem, e tem sempre um tom de que isso é errado. E se você acha que isso é errado também, e tem muitas coisas erradas com isso, eu vou falar delas também, mas se você acha que isso é puramente errado, eu tenho duas mensagens para você, meu amigo. A primeira é: as empresas não são burras. Algumas empresas são burras, mas todas as empresas do mundo não são burras. Se esse fenômeno acontece, tem um bom motivo para ele existir. E eu vou falar desse motivo racional nesse vídeo. A segunda mensagem que eu tenho para você é, cara, se você não gosta de fazer politicagem corporativa, acho que ninguém gosta, mas se você não tolera, não vire executivo. Não faça a carreira para virar executivo. Vire um freelancer, vire um consultor, vire um empreendedor, ou aceite que você nunca vai subir na sua carreira. Mas se você espera um dia virar executivo, você precisa aprender politicagem corporativa, porque isso é parte do seu trabalho, principalmente se você trabalhar numa empresa grande. Tá, então vamos começar. Maus motivos, e depois eu vou falar o motivo racional, o motivo que você pode até considerar bom para a politicagem corporativa acontecer, mas antes eu quero reconhecer os maus motivos. Cara, quando você faz politicagem corporativa, você agrada certos egos dentro da sua empresa, e esses egos, eles têm o poder de te promover ou não. E empresas são feitas de seres humanos. Esses seres humanos, entre uma pessoa muito boa no que faz e uma pessoa meramente boa no que faz, mas que agrada o ego dela, que é gente boa no trabalho, que não incomoda ninguém, tem boas chances dessa segunda pessoa conseguir o cargo mais avançado. E assim a pessoa vai subindo na carreira por saber massagear os egos certos, né? Esse aqui é o motivo das 48 leis do poder, que você goste ou não do livro, ele funciona. Outro mau motivo para a politicagem corporativa funcionar para você subir na carreira: na hora do layoff, meu amigo, na hora que tem que cortar cabeças, se você for o cara gente boa, que conversa com todo mundo, que sabe agradar todo mundo, você tende a não se dar mal. E muitas vezes o crescimento na carreira tem um momento de você brilhar, mas também tem um momento de você não se ferrar quando está todo mundo se ferrando. Outro mau motivo para existir a politicagem corporativa: as empresas muitas vezes não sabem, não conseguem medir o desempenho, a performance, a competência de todos os seus profissionais. E aí, quando você não tem medidas objetivas para essas coisas, as pessoas vão no feeling, ali na intuição, e a intuição é completamente viesável. Você consegue fazer outra pessoa achar que o seu trabalho é melhor do que é, pela forma como você se comunica, pelas amizades que você tem, pelo respeito que você tem, ou pelo respeito aparente que você tem por outros profissionais dentro da empresa. Então, assim, todos esses são maus motivos, são motivos da politicagem corporativa existir, que derivam basicamente do fato de que o ser humano é imperfeito, ele não consegue saber de tudo, ele tem calcanhares de Aquiles ali, que se você massagear direitinho, você consegue chegar onde você quer chegar. Mas existe um bom motivo, um motivo racional para a politicagem corporativa existir, e talvez só esse motivo já seja suficiente para ela existir. E para o meu argumento desse vídeo, que é de que boa parte do trabalho de um executivo é fazer política dentro da empresa, sim. E esse motivo se chama teoria da firma, que é um ramo da economia que tenta explicar por que as empresas existem, por que as empresas são do tamanho que são, por que em certos mercados, em certas economias, você tem poucas empresas grandes e por que em certos mercados, certas economias, você tem muitas empresas pequenas. Por que em alguns mercados você tem fornecedores e em outros mercados você tem empresas que fazem tudo, desde a matéria-prima até chegar no cliente, né? Esse ramo da economia se chama teoria da firma e tem um conceito nesse ramo que é custos de transação. Então, assim, eu trouxe um gráfico ilustrativo aqui que eu achei na internet, que mostra um mercado, né? E aí você tem a empresa A, a empresa B, você tem várias instituições aqui, obviamente tem mais empresas nesse mercado, e você tem entre a empresa A e a empresa B custos de transação externos. E dentro de cada uma dessas empresas, custos internos de transação. Ou seja,
Para a empresa A fazer negócio com a empresa B, existem custos. Você tem que fazer um contrato. Para fazer esse contrato, você tem que pagar um advogado. Existe uma margem de lucro que uma empresa vai ter quando vende para outra e que a outra empresa, se ela fizesse tudo sozinha, ela não precisaria pagar essa margem de lucro. Ela poderia pegar essa margem de lucro para ela, mas ela não consegue fazer tudo sozinha, por isso que ela paga outra empresa para fazer. Existem custos que são riscos. Existe o risco da outra empresa não entregar o produto que você pediu para ela, ou o serviço que você pediu para ela, ou risco dela burlar na qualidade. E como existe o risco dela burlar na qualidade, você, quando compra de outra empresa, tem que fazer um controle de qualidade daquilo também. Só que, se só existissem custos para fazer negócio com outras empresas, essas outras... ninguém ia fazer negócio com outras empresas, entendeu? Todo mundo ia fazer as coisas dentro de casa. Só que existem custos internos de transação também. E quais são esses custos internos de transação, né? Quais são os custos que eu tenho se eu tiver que fazer eu mesmo um negócio como empresa versus comprar de outro? Várias coisas. Eu tenho que planejar. Eu tenho que coordenar diferentes setores da minha empresa, diferentes partes da minha empresa para trabalhar em conjunto. Eu tenho que decidir como que a performance é calculada. Então, se eu estou fazendo um negócio, será que eu estou fazendo isso bem? Será que a pessoa responsável dentro da minha empresa por fazer aquilo está fazendo aquilo bem? Como é que eu vou incentivar ela? Como é que eu vou medir a performance dela? Tudo isso são custos. Se eu comprar aquele produto ou serviço de outra empresa, eu só preciso pagar o dinheiro, eu sei quanto me custa, e eu preciso avaliar a qualidade do produto ou do serviço prestado que talvez seja um custo menor, né, do que eu fazer dentro. Então, assim, eu estou simplificando muito a teoria, porque é um ramo gigante da microeconomia isso, mas é mais ou menos esse o cálculo que as empresas fazem para decidir se elas compram de fora, se elas terceirizam alguma atividade ou se elas fazem dentro de casa. E se você reparar, quase todos os custos internos de transação, os custos de fazer algo dentro da própria empresa, eles têm relação com algo que é a burocracia. Então, se você pegar uma grande empresa, e todo mundo aqui que já trabalhou dentro de uma grande empresa vai confirmar o que eu estou falando, se você tentar fazer qualquer coisa dentro de uma grande empresa, cara, é muito difícil. As grandes empresas têm muita dificuldade de fazer as coisas andarem para frente. Qualquer atividade que você queira fazer, você tem que coordenar diversas áreas diferentes. Às vezes você tem que falar com RH, com jurídico, com compliance. Você tem que convencer o time de vendas que o seu novo produto vai ser bom de vender e não vai atrapalhar a meta que eles têm que bater. Você tem que convencer o time de marketing a priorizar certas coisas dentro do orçamento deles para colocar o seu novo produto, sua nova iniciativa no mercado. Você tem que convencer o CFO, o time financeiro, a alocar capital para aquele seu projeto. Então, assim, grandes empresas, elas têm vantagens em várias coisas. Elas têm economias de escala, elas têm maior acesso a fornecedores, maior acesso a canais de distribuição, elas já têm marca, elas têm poder econômico, elas têm uma série de vantagens sobre empresas menores e são tantas vantagens que às vezes você se pergunta certas coisas do tipo, cara, como é que a Apple perdeu o bonde das IAs? Como é que a Siri é tão ruim? E como é que algumas startups, que nem a Anthropic, que nem a OpenAI, conseguiram performar tão melhor que a Apple nesse segmento, sendo que a Apple basicamente tem dinheiro infinito, tem distribuição, que são os iPhones na mão de todas as pessoas aí que usam iPhone. Eles têm os melhores desenvolvedores, eles têm tudo para dar certo. Como é que eles não conseguiram fazer isso? E eu estou usando o exemplo aqui da Apple, mas você pode pegar qualquer grande empresa, quando eles erram alguma coisa, deixam de pegar alguma oportunidade, você fica se perguntando, cara, como é que eles conseguiram errar tudo isso? E a verdade é que toda grande empresa tem uma fricção gigantesca, tá? Eles estão andando com um saco de pedras pesadas nas costas, que é essa complexidade de coordenação interna. E aí existe uma coisa que ajuda as grandes empresas a vencerem esse grande desafio, e essa coisa é a politicagem corporativa. Então, assim, vou pegar o exemplo da Apple agora, tá? Vamos dizer que eles queiram estar na onda das IAs. É óbvio que eles queriam, né? Por que eles não conseguiram? E, aliás, vou te fazer uma pergunta mais específica ainda. Para eles, valia mais a pena ter alguém tecnicamente muito bom em inteligência artificial lá dentro, que eu aposto que eles têm ou que eles conseguem comprar, né? Eles conseguem trazer alguém assim no mercado, ou vale mais a pena para eles ter alguém que tem as manhas,
que tem a politicagem corporativa, que conhece como a empresa funciona por dentro para conseguir azeitar esse negócio? E para mim a resposta é óbvia. Cara, essa segunda pessoa vale muito mais que a primeira. A pessoa de alta competência técnica, pro caso da Apple, pelo menos, ela é comprável no mercado. Na verdade, a Apple poderia comprar uma empresa inteira de IA se ela quisesse. Ela tem o dinheiro para isso. Talvez hoje está caro, mas há 2 anos atrás ela podia ter feito isso. O que talvez faltou no caso da Apple, e eu estou lançando a hipótese aqui, mas você pode usar essa hipótese para qualquer empresa grande que perdeu alguma grande onda, algum grande trem, que fez um produto que poderia ser bem feito e acabou fazendo mal feito. Você pode colocar na conta disso que, cara, provavelmente faltou alguém bom de politicagem corporativa dentro dessa empresa para coordenar a porra toda, para fazer esse tipo de coisa funcionar lá dentro. E, cara, eu tenho conhecimento de causa disso, porque eu comecei minha carreira trabalhando na McKinsey, que era uma consultoria. Tinha vários motivos para contratar a McKinsey, mas um dos grandes motivos pelos quais as grandes empresas contratavam a McKinsey é porque elas tinham um projeto lá que estava travado fazia anos dentro da empresa, que boa parte da empresa achava que era um bom projeto, mas algumas pessoas dentro da empresa ficavam travando esse projeto, ou porque achavam que o projeto era ruim, ou porque achavam que aquele projeto, apesar de bom, ia travar a carreira delas. E aí o que você faz? Você chama alguém de fora, que tem uma marca, um nome tão pesado, que, cara, se eles falarem que é para fazer, isso dá uma azeitada nas coisas por dentro e as coisas começam a acontecer. Tem vários motivos para contratar uma consultoria de estratégia, mas um dos motivos é esse. Você coloca eles lá dentro, eles têm um nome de peso e eles ajudam a fazer a coisa começar a andar. Eles dão uma azeitada naquela máquina cheia de fricção que é uma grande empresa que, por ser grande, tem burocracia. Então, assim, um executivo precisa ter competência técnica? Muitas vezes sim. Mas talvez a coisa mais importante que um executivo precisa ter é a capacidade de coordenar pessoas e áreas e incentivos diferentes dentro de uma grande empresa para conseguir fazer os projetos andarem lá dentro. E desse ponto de vista não é muito diferente, por exemplo, do fator governabilidade de um governo, né? Se você for olhar a nível federal, um governo, uma das coisas mais importantes que um candidato precisa ter é governabilidade. Não adianta você ter um candidato que é excepcional tecnicamente, é uma pessoa com um projeto incrível e que não consegue fazer esse projeto andar para frente, não consegue fazer o Congresso aprovar certas coisas, o Judiciário deixar de barrar certas coisas e etc. E aí você vai falar, pô, Bruno, mas isso é porque é o setor público, é assim que o setor público funciona. Pois bem, uma grande empresa é uma burocracia também. Existem poderes lá dentro além do CEO. Apesar do CEO ter um poder mais autocrático dentro de uma empresa do que um presidente tem dentro de um país, o CEO não consegue fazer acontecer tudo o que ele quer. Obviamente, se uma pessoa dentro de uma empresa for completamente de encontro ao que o CEO quer, ela provavelmente vai ser demitida. Mas existem formas de frear, de atrasar, de segurar certas iniciativas. E um bom CEO ele vai conseguir forçar 2 ou 3 grandes iniciativas para passarem, né, independente do que aconteça, mas ele não consegue fazer tudo o que ele quer acontecer. Então ele precisa de pessoas alinhadas com ele dentro da empresa e que tenham esse poder de desenrolar as coisas, de fazer as coisas acontecerem, de lubrificar esse maquinário ineficiente que é a burocracia de uma grande empresa. E esse é, em grande parte, o trabalho de um executivo. Então, se você quer ser executivo, cara, saber fazer política dentro de uma empresa é o seu trabalho. Ou é grande parte do seu trabalho, né? Tem outros fatores aí no seu trabalho. Tem tomada de decisão, tem gestão de pessoas, tem obviamente várias coisas importantes, mas essa é uma das principais coisas que você tem que saber fazer. E se você não gosta disso, se você não quer isso para sua vida, aí provavelmente você deveria procurar outro estilo de trabalho. E aí, se esse for o seu caso, eu vou deixar um vídeo aqui para você sobre como empreender do zero. É um dos melhores vídeos aqui do canal, vai te ensinar o método da escadinha para você começar a empreender de forma simples, basicamente sem risco, né? Todo empreendimento tem risco, mas com o menor risco possível, e aí ir evoluindo a sua empresa, o seu negócio, a sua carreira empreendedora ao longo do tempo. Te vejo nesse vídeo aqui.